Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E nós, com esse grande prazer em anunciar que teremos grandes reflexões que vão nos remeter no nosso meio familiar. Vai nos fazer refletir, porque o tema é maravilhoso. Onde estão os nossos maiores compromissos? Então, a palestrante desta noite, ela é voluntária lá no Lar Beneficente Espírita de Sarandi. Funcionária pública aqui em Maringá, moradora de Sarandi, trabalha nessa casa, lá no Lar Beneficente Espírita de Sarandi, há 18, 19 anos já. Bastante integrada nas suas obras, bastante comprometida, como uma trabalhadora assídua na sua tarefa de palestrante, educadora, estudiosa, pesquisadora da doutrina, e que leva estas reflexões a muitas pessoas e estará nos trazendo nesta noite esta reflexão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ótimo, né? Belo tema. Então, minha grande amiga, Regina Helena da Silva, por gentileza. Boa noite, espero que seja... Eu queria pedir licença à espiritualidade deste lar, para que pudesse congregar com eles e com todos vocês, para a gente poder refletir um pouquinho a respeito desse tema. Nós vamos tentar adentrar um pouco esse pensamento e falar de uma forma, inclusive, mais harmônica. Já trabalhei esse tema, inclusive, no Dia das Mães, mas agora a gente vai tentar dar uma outra vertente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui é o trecho que está no texto de Mateus 12, 46 a 50, onde essa sequência, no Evangelho de Marcos, ele está um pouco antes de começarem as parábolas. E no Evangelho de Mateus também. Só que no Evangelho de Marcos, ele está bem no comecinho, logo na sequência em que Jesus escolhe os seus discípulos. Já no Evangelho de Mateus, ele está um pouquinho mais à frente. Mas ambos estão colocados naquele momento anterior a ele trazer as parábolas. E aí ele coloca: enquanto Jesus ainda falava, e este falava, está assim, enquanto ele, no Evangelho do Haroldo Dutra, tradução de Haroldo Dutra, e no Evangelho de Marcos, ele coloca: enquanto Jesus ainda falava às turbas. Esse trecho eu tirei do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele fala: enquanto Jesus ainda falava, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Alguém então lhe disse: tua mãe e teus irmãos procuram falar-te. A gente não ouve falar muito a respeito dos irmãos de Jesus. Nesse trecho, eles trazem isto, mas eu não vou entrar nessas questões a respeito dos irmãos de Jesus, mas sim nesse contexto geral que ele traz a respeito desses laços de família, segundo a nossa ótica, a ótica do Espiritismo. Mas ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, exclamou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós vamos ver, inclusive, nas explicações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele diz assim, que levantaram-se muitas polêmicas acerca dessa fala de Jesus, porque é como se ele não estivesse valorizando a própria família. Mas ele diz, não se poderia imaginar que ele pudesse estar diminuindo o seu grupo familiar, sendo que ele tinha trazido de volta chamado a atenção sobre o honrar pai e mãe. Né? Porque nós vamos ver Jesus resgatando esse texto, falando de honrar pai e mãe. Então, ele não poderia se contrapor, especialmente em se tratando do nosso mestre e guia, que veio nos dar as bases para o mundo de regeneração. Ele chega no momento em que nós estamos preparados para ouvir e para sermos direcionados a esses ensinamentos mais profundos. Então, quando Jesus faz esta fala, ele está chamando a atenção para algo mais profundo, porque, como nós já dissemos de outras vezes, Jesus, ele veio trazer ensinamentos para o ser espiritual. Ele não veio para os homens, ele veio para o espírito. Então, ele aproveitava todas as oportunidades para poder ensinar. E neste momento, o que ele faz é justamente isso. Aqui a turba estava fora, mas ele estava entre os seus discípulos. Tanto que quando ele faz essa referência, ele aponta para os discípulos. E os discípulos, a gente pode entender, não somente aqueles que posteriormente se tornaram os apóstolos, porque discípulo é todo aquele que se coloca na condição de aprendiz. Então, quando ele começa o seu ministério, muitos acorrem até ele. E aí, além das curas que as pessoas vão em busca, ele vai e traz todo esse ensinamento profundo. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, minha mãe e meus irmãos, eles vão além dos laços da família. Eles vão muito além disto, porque nós estabelecemos um vínculo vibratório e de sintonia. Então, esses que estão conjugando com os mesmos ideais é que são a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Aqui eu trouxe os trechos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu peguei alguns pedacinhos em que Kardec vai explicar essas questões a respeito dos laços de família. Então ele diz: os laços de sangue, do sangue, não estabelecem obrigatoriamente as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Nós somos muito gratos a esta doutrina que veio nos trazer esses outros conteúdos. Então nós vamos nos recordar daqueles princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Então, embora outras doutrinas já tenham trazido esse conhecimento a respeito desta imortalidade da alma, não estava muito claro. E é graças à doutrina espírita que nós podemos aprofundar esses conhecimentos, e aí é onde é trazido essa questão, que esse espírito que vem encarnar num corpo
No plano da matéria, ele já existia antes. Ele não se forma no momento da fecundação, da formação daquele corpo. Ou seja, é a doutrina espírita quem vem nos trazer esses conhecimentos e que vem nos dizer que aquela criança que até então nós acreditávamos ser um disco virgem, sem nenhum registro, hoje nós podemos observar um tanto mais que até mesmo aquele bebê, ele já traz algumas questões diferenciadas, ele já traz algumas tendências, algumas preferências. Então, quando nós vamos observar aquelas criancinhas, os bebezinhos, nós já vamos identificando as diferenças. E nós que somos pais e mães, nós também podemos identificar essas diferenças entre os nossos filhos. Uma coisa que é muito comum nós ouvirmos, e antes de eu me tornar espírita, eu ouvia muito isso e era muito comum, até mesmo, entre a minha mãe, as minhas tias, minhas avós e até eu mesma, dizer: não, eu amo os meus filhos da mesma forma, igualzinho. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que existem diferenças sim, e essas diferenças existem por questões de afinidade e por conta de que esse espírito já existia antes de encarnar. Então já existiam algumas ligações. Então hoje, se a gente olhar para os nossos filhos e dizer: nossa, eu tenho um sentimento diferente desse filho com relação ao outro, tudo bem. A gente não precisa se sentir culpado por causa disso, porque isto é natural. Existem outras questões por conta disso que podem nos explicar. Nós podemos não trazer aquilo muito às claras, mas nós podemos compreender que existem sim estas diferenças. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, no capítulo 14, item 8, vai falar: os que encarnam numa família são normalmente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, os espíritos, eles se aproximam, eles se reúnem em famílias. Então, muitas vezes é comum encarnarem pessoas, espíritos afins numa mesma família, mas isso não acontece sempre, tanto que ele vai complementar. Também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Aí nós vamos compreender algumas dificuldades que nós encontramos em família, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, que muitas vezes não conseguem se ajustar e tem esse antagonismo muito claro, muitas divergências. E a doutrina espírita vem nos explicar que muitas vezes grandes adversários, inimigos de outras existências são trazidos para encarnarem numa mesma família para o ajuste. Porque a lei é de amor. Se nós formos inimigos em outros tempos, chegará um tempo em que nós precisaremos nos
afinizarmos, nos harmonizarmos, nós precisaremos resolver estas contendas. A aproximação, ela pode se dar lentamente, até que chega um momento em que nós encarnamos no mesmo grupo familiar para aprendermos a nos amar. Eu me recordo aqui de uma vez em que o Alberto Almeida esteve aqui em Maringá, numa dessas conferências espíritas, lá na AMEM, e na época ele trabalhava, ele ainda trabalha, né, com aquela terapia de regressão de vidas passadas, mas inclusive ele trouxe que ele faz isso de forma muito pontual e em situações assim, uma situação muito exata. Porque algumas vezes, quando nós entramos em contato com a doutrina espírita ou com os conhecimentos da doutrina espírita, com essas questões a respeito da reencarnação, muitas vezes nós temos aquela curiosidade de saber a respeito das nossas vidas passadas. E nós encontramos até muitas pessoas que acabam fazendo essas terapias. Mas o próprio Alberto Almeida, ele disse que não é recomendado fazer isso à revelia. Por quê? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 5º, se eu não me engano, quando fala a respeito do esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é uma grande bênção para todos nós. Imagine se eu trouxesse às claras a lembrança daqueles eventos de que eu fui aquela que promoveu. Imagine se eu recebo como meu filho aquele que em outros tempos eu tirei a vida. Ou que eu sei que é um grande inimigo que ele tirou a minha vida. Então, esta revelação por si só já seria um grande fator de perturbação, o que dificultaria essa nossa aproximação. Então, o esquecimento do passado faz parte da misericórdia divina. E muitas vezes, quando nós adentramos nesse caminho, desejando saber dessas outras existências, nós podemos desarquivar emoções ainda desequilibradas e desarmonizadas que nós não temos estrutura para lidar com aquilo. Então, retomando aquilo que o próprio Alberto Almeida disse, então ele falou dessa situação, que não se faz esse mergulho à revelia. E aí ele vai trazer um caso que ele tratou. E aí ele diz que era uma senhora que tinha 2 filhos, uma criança de 3 anos e um bebê que devia estar em torno de 2 ou 3 meses. Esse maiorzinho de 3 anos, ela disse que tinha uma adoração por aquela criança, tinha uma ligação muito afetuosa, mas o bebê, ela sentia aversão por ele, tanto que ela encontrava dificuldades de amamentar o bebê e se sentia muito culpada com isso. Então, o Alberto Almeida disse que antes que ele fizesse uma regressão, ele fez primeiramente um tratamento com ela à base de muito evangelho para prepará-la para o que poderia vir. Nessa regressão, ela ficou sabendo que esse filho, que era o mais velho, era um grande amigo de outras existências e que aquele bebê, ele tinha sido em outra existência um homem que tinha conquistado ela, mas quando ela se entregou a ele, ele a havia abandonado. E por conta disso, a família expulsou
a expulsou de casa, ela foi parar num prostíbulo, e nesse prostíbulo ela teve tuberculose e acabou morrendo com muito ódio desse que agora veio como bebê. Então, justificava esse sentimento dela ao amamentar o bebê, que ela sentia asco quando amamentava aquele bebê. Então, a partir disso, ele foi fazendo um trabalho para que ela pudesse fazer as pazes com esse inimigo. Ou seja, com isso, demonstrando que no nosso círculo familiar nós podemos receber amigos muito especiais para nos auxiliarem na nossa trajetória, naquela nossa programação daquilo que nós precisamos ajustar das nossas provações, mas também nós podemos receber grandes adversários, mas como Deus é misericordioso, Ele sempre nos ampara e dá um instrumento para que a gente possa lidar, porque como a lei é de amor, nós precisamos nos ajustar. Então nós não vamos permanecer eternamente inimigos uns dos outros. Um determinado momento, isso vai se quebrar. Nós refaremos a nossa jornada. Aqui ele também diz, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre aqueles cujas famílias são unidas e afins, para receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Ou seja, aqui, esse está no item 9 desse mesmo capítulo. Mas aqui ele fala também de situações que às vezes uma família que já é muito harmônica, muito bem estabelecida, também pode receber um espírito que seja totalmente estranho e às vezes mais inferior, menos adiantado, para que justamente aquela família mais equilibrada e harmonizada possa auxiliar no seu progresso. E por vezes, nessas condições, podem ser causa de perturbações pela própria condição deles. Então aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm nos esclarecer, vêm demonstrar vários tipos de situações que podem acontecer numa família, né? Então assim, eu me lembro de uma palestra que o Haroldo trouxe falando de uma família em que tinha duas famílias que brigavam entre si e que avançavam com a cerca. Não sei se o pessoal já ouviu falar. Então, por conta desse ultrapassar a cerca do outro, um acabou matando o outro. E aí, depois ele renasce na outra família. E quando ele renasce na outra família, vem nele o desejo de corrigir aquela cerca. Assim, ele traz isso de uma forma engraçada e divertida, mas ele vem demonstrar como que as coisas podem se dar. Por quê? As nossas verdadeiras famílias são as famílias espirituais. Porque os nossos verdadeiros laços são os laços espirituais. Nós encarnamos entre aqueles que são estranhos, que são inimigos, para que um dia nós possamos conquistar essa família espiritual. Os verdadeiros laços de família não são os de sangue, e sim os da simpatia e da igualdade de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Por que antes, durante e depois de suas encarnações? Aí nós vamos ver nas obras complementares, né? Nós vamos ver lá em André Luiz, quando vem falar a respeito do próprio André Luiz, aqueles que ele encontra espíritos afins, ele encontra as famílias lísias com a mãe dele. Então vai mostrando todo aquele grupo familiar, ou seja,
antes da encarnação, já existem esses grupos afins, esses grupos familiares. Na encarnação, nós podemos estar entre grupos afins. E depois da encarnação, nós também nos reunimos a esses grupos afins. Então, quando ele vem falar a respeito desses laços de família, que eles são os da simpatia, da igualdade de ideias e não os de sangue. Quando Kardec vem nos trazer isto, ele vem também, é como assim, nós durante muito tempo cultuamos os nomes de família, os clãs, e aí as famílias que brigam entre si. Então nós vamos ver aqueles relatos históricos das famílias, né, quando ficavam brigando entre si. Eu até brinco, por quê? O meu nome é Regina Helena da Silva. Regina Helena é rainha de luz, só que é Silva. Ou seja, o Silva, que é um nome comum, que é para que eu fique presinha na terra, para que eu não me ache demais. Mas assim, na minha família tem Prete, tem Danese, tem Richard, tem até Vieira, e eu fiquei com Silva. Existe um propósito para isso. Ou seja, nós precisamos nos reconhecer como essa família universal. Os nossos sobrenomes, os nossos clãs, as nossas famílias, eles tiveram e têm a sua utilidade para que nós pudéssemos nos desenvolver e progredir nesse momento de proteção, né? Então, quando nós saímos daquele estado de primitividade em que nós vivíamos como nômades, nós nos reunimos em família, começamos a proteger uns aos outros, começamos a estabelecer aqueles vínculos mais afetivos, porque nós nos desenvolvemos, nós progredimos pelos sentimentos, porque o nosso objetivo maior é o amor. E nós só estabelecemos isso nesses vínculos mais próximos, esses vínculos de afeto, que vão se estabelecer nesses grupos pequenos para que depois a gente possa ir para o mundo. Nós vamos ver esses grandes, como o Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco que nós temos aí, muitos deles não estabeleceram esses círculos pequenos. Uma irmã Dulce, não estabeleceram aquele grupo familiar, porque eles já estavam para a família universal. E isso não é diminuir o valor, mas é a tarefa de cada um, a missão de cada um. Alguns de nós teremos por missão justamente a nossa família, dar um direcionamento àquela família, né? Estar ali sempre envolvido com a família. Outros, às vezes, nem filhos têm, mas isso está de acordo com a nossa programação reencarnatória e com as nossas necessidades. Então, por isso, antes, durante e depois das encarnações, nós estabelecemos essas conexões. E essas conexões, elas não são apenas de afinidade, porque o ódio nos prende, né? Então, quer dizer, se eu tenho algum inimigo, por isso que Jesus falava, né? Reconcilia com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Porque se eu não reconciliar com o meu adversário, ele vai continuar comigo depois, porque o ódio aprisiona. Então nós vamos ficar unidos pelo ódio e provavelmente teremos que encarnar na mesma família, para que nós possamos resolver estas diferenças. Aqui eu peguei alguns trechos de outras obras. Esse aqui é Nas Pegadas do Mestre, e ele usa esse mesmo tema. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estas interpelações devem ser consideradas espiritual
e não materialmente. Então ele está fazendo esse convite para que nós nos percebamos como seres espirituais, porque nós estamos adentrando uma nova era de regeneração. E nesta nova era, nós estamos sendo convidados a nos reconhecermos como espíritos que somos. Por isso, quando nós vamos ver o outro, vê-los como irmãos, independente de etnia, de classe social, de cidade, país, não importa. Nós somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. A nossa origem é a mesma. Maternidade é dedicação. Ele fala, quem é minha mãe? E aqui nós vamos trazer alguns aspectos a respeito da maternidade. Maternidade é dedicação, é desvelo, são cuidados e sacrifícios que a mulher generosamente despende em prol da infância, no desempenho da nobilíssima missão de que se acha revestida. Ou seja, estando na condição da maternidade, nós estamos nesse planejamento reencarnatório, tendo a oportunidade de desenvolver algumas qualidades, entre elas, aprender a dedicação, o desvelo e outras qualidades. Mãe, o que há nesse nome de extraordinário não está nas letras que o vestem, está no espírito que o vivifica. Então, quando nós destacamos mãe, esse nome por si traz toda uma carga por trás disso. Está no espírito que vivifica, no que representa esta maternidade. Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. Então, estar mãe, mas aqui eu vou ampliar essa ideia de mãe. Porque estar na condição de mãe nos possibilita desenvolver estas virtudes: abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício. Nós vamos ver que existem mães que não são mães, que abandonam, que não têm essa visão, essa imagem. E existem outras que não são mães dos seus próprios filhos, mas já trazem a maternidade em si. E existem pais que são mães. Porque, como espíritos que somos, nós já podemos ter experiências lá atrás, embora a própria Joana de Ângeles e muitos outros espíritos nos dizem que nós não mudamos de sexo assim, tão rapidamente, de uma existência para outra. Existe um propósito quando isso acontece, mas nos milênios que nós já vivemos as experiências, nós já podemos ter vivido como homens, como mulheres, e já ter adquirido este sentimento de maternidade. Daí nós vemos homens com esse sentimento muito mais aflorado do que às vezes algumas mulheres. A legitimidade do título vem do moral, não do físico, da alma, não do corpo. Há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. Outras há que o são de nascimento. Ou seja, esse sentimento de maternidade, de acolhimento, de abnegação, de sacrifício, é uma conquista. Nós chamamos mãe
habitualmente aquela que gera, mas nós sabemos que existem aquelas mães adotivas que são as verdadeiras mães. Nós sabemos que tem aqueles pais que são as verdadeiras mães. Ou seja, algumas mulheres geram filhos sem jamais se tornarem mães. Outras há que o são de nascimento, sem nenhuma crítica. Por quê? Algumas vezes, aquela que não consegue ser esta mãe de fato, está nas suas primeiras experiências como mãe. Ou às vezes, está recebendo um grande inimigo e não conseguiu lidar com aquela situação. Quando acontecem esses abandonos. E quando nós vamos pensar na nossa história como ser espiritual, cada um de nós é um universo. Então nós jamais podemos julgar o que está por trás daquelas ações, daquelas atitudes. Quem são meus irmãos? Meus irmãos são os que me amam, pouco importando sermos ou não filhos dos mesmos pais. Quantas vezes nós encontramos, às vezes, um amigo em que nós nos afinizamos muito mais com esse amigo do que com o nosso próprio irmão. Por quê? Porque são almas que se encontram de outras vidas. Esse sentimento já está construído. Então, por isso, existem irmãos, independente de ser ou não do mesmo pai. Os laços de sangue são uma contingência do momento, rompem-se com a morte. São apenas um meio de atingir um fim, a ligação espiritual indestrutível, eterna. Ou seja, quando nós temos a oportunidade de nos reunirmos numa família, como filhos, como pais, o propósito maior é que nós estabeleçamos estes laços, esta ligação espiritual indestrutível, eterna. Porque, como eu já disse, a lei é de amor, a lei é de misericórdia, e esta lei nos conduz para que nós nos sintamos verdadeiramente irmãos uns dos outros. E todo esse ensinamento de Jesus, ele vem também para trabalhar os nossos apegos. Porque nós costumamos acreditar que este filho é meu, este esposo é meu, esta mãe é minha. Então, quando ele traz essa ideia a respeito desta irmandade universal, e que nós, agora, eu estou numa determinada família. Esta que está minha mãe, ela pode ter sido minha irmã ou mesmo minha filha em outra existência. Este que está meu filho, ele já pode ter sido meu marido ou meu pai em outra existência. Ou mesmo já pode ter sido meu inimigo, meu grande adversário. Então, esses apegos não fazem sentido. E Jesus vem trazer, reforçar esses ensinamentos na doutrina espírita para nós compreendermos que não faz sentido esses nossos apegos. E tem uma história que é Richard Simonetti que traz, em que ele fala joias devolvidas. É a história de um rabi. Era uma família muito harmônica, era o pai, a mãe e 2 filhos. Uma família dessas que a gente idealiza, todos muito harmônicos, bons filhos. E esse pai vai viajar e fica um tempo fora. Enquanto ele viaja, os 2 filhos morrem. E esta mãe fica desesperada em como ela iria contar isso
quando o marido retornasse, porque inclusive ele tinha um problema cardíaco. Quando ele retorna, ele pergunta sobre os filhos e ela desconversa. E aí ela conta: daqui a pouco eles estão aqui. Mas aí ela conversa: olha, mas eu tenho algo muito sério que eu preciso da sua ajuda para me ajudar a resolver. E aí ela diz: um amigo veio aqui e me trouxe 2 joias maravilhosas de raríssima beleza. E ele me deu para que as guardasse. Agora ele quer de volta essas joias, mas eu me afeiçoei tanto a elas que eu não quero devolvê-las. E ele diz: mas como? Isso não é possível. Como você está agindo dessa forma? Se as joias são dele, você tem que devolvê-las. E aí é onde ela diz: muito obrigada, porque estas joias nós já devolvemos. E aí ela diz a respeito dos filhos, que eles estavam devolvendo. E aí diz assim: onde aí ambos choraram na sua dor, mas ele compreendeu, porque os nossos filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus, para que nós possamos compreender essas questões do apego. Muitas vezes, e nós vemos muitos pais, muitas mães que se desequilibram, que entram em graves depressões, que entram em estados de revolta quando os seus filhos morrem, e ainda alegando que isto está fora da ordem divina. Não, isso está fora da ordem, a ordem natural. Está fora da ordem natural, porque os mais velhos devem morrer antes. Mas nós vemos todos os dias acontecendo de jovens, de crianças, partindo antes. Então, isso que nós estabelecemos como uma cultura do que seria a ordem natural, não é verdadeiro. Porque nós vemos acontecendo todos os dias jovens partindo antes que os seus pais. O que nos falta é esta compreensão de que aquele é um espírito que retorna ao Pai e que nós tivemos o privilégio de permanecer algum tempo conduzindo aquele espírito para o bem. Então, quando Jesus vem trazer isso, quando a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós somos espíritos e vem romper com esses apegos para ampliar a nossa compreensão. Irmão é também expressão do sentimento que caracteriza a verdadeira mãe, amor. Onde não há amor, não há irmãos. Ninguém pode ser irmão de outrem sem o amor. E quem ama está pondo em execução o mandamento primacial corporificado em Jesus Cristo. À pergunta: quem são meus irmãos? Responderemos com Jesus: meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Aqui eu vou trazer algumas mães, a história de algumas mães que nós encontramos no livro Boa Nova, mas que está nos Evangelhos. Maria de Magdala era desejosa de conhecer, ela estava em busca do amor, o espírito dela estava sequioso de amor. Este relato nós vamos encontrar no capítulo que está intitulado justamente Maria de Magdala, em que ela vai buscar Jesus. E ali é narrado justamente aquele momento em que ela entra na casa dos publicanos, um momento em que Jesus está ceando, e ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. No Evangelho nós vamos encontrar 2 passagens relatando uma cena semelhante, mas essa especificamente no livro Boa Nova fala de Maria Madalena.
Nesse momento, ela vai, conversa com Jesus e quer entregar a sua vida a Ele. E ele fala, ele exalta as mães, ele exalta a virtude das mães em conduzir os espíritos a Deus. E nesse momento, ela vira para Jesus e diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E ao que ele responde: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Será a que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Então, ele diz, a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães. E nós vamos ver nesse próprio capítulo do livro Boa Nova, que depois da desencarnação de Jesus, depois da ressurreição dele, que Maria de Magdala tenta seguir com os apóstolos, mas que eles a rejeitam justamente por sua condição de mulher, mas que depois ela vai ter com os leprosos. E com os leprosos ela vai trazer as histórias de Jesus, e ali ela acaba ficando nesta posição de mãe amorosa, afetuosa, que acolhe os leprosos, chegando ao final da sua existência, pegando lepra, e ela vai em busca de Maria, encontrá-la antes da sua desencarnação, e é acolhida nos braços de Jesus. Então a história de Maria de Magdala é magnífica, especialmente essa descrita no livro Boa Nova, vale a pena ver. E aqui, nela ele já diz: a palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Ou seja, ele traz um significado muito superior à mãe e a irmãos, para que nós possamos compreender a transcendência. Então, quando ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E fazer a vontade de meu Pai que está nos céus é fazer esse encontro do reino dos céus que está em si, identificar Deus em si, e quando eu identifico em mim, eu identifico no outro. E como, se eu não me engano, os budistas, que eles têm um cumprimento que eles dizem: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. E isso é um fato, porque o meu Deus saúda o teu Deus, porque o Deus está dentro de nós. Então aqui ele convida para que ela seja mãe de seus irmãos em humanidade. E aqui vou trazer mais outra mãe do livro Boa Nova, Joana de Cusa. Joana de Cusa também se converteu ao cristianismo, e ela estava junto a Jesus em suas pregações. E aí o marido dela, Cusa, era intendente de Antipas, estava envolvido com o governo de Herodes, e ele era, ele era desonesto, ele estava no poder. Então, para ele ia para onde haviam as conveniências. E Joana, que havia compreendido a mensagem de Jesus, estava em conflito, porque ela não conseguia se ajustar com o marido.
ao ponto de chegar a Jesus e desejar abandoná-lo para seguir Jesus, acreditando que isso seria o melhor que ela poderia fazer, abandoná-lo e seguir Jesus. Quando Jesus diz a ela: volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Nesse texto, ele vai inclusive falar para que ela cuide dele como a um filho querido ou como a um irmão querido, para que Joana trate ele como este irmão, como este filho, para que ame e aproveite essa experiência para desenvolver virtudes e compartilhar com ele estes ensinamentos. Depois disso, ela tem um filho e o Cusa, ele perde tudo, ele entra em depressão e ele acaba morrendo. E Joana fica numa condição de miserabilidade, de grandes dificuldades. Mas como alma nobre que já tinha, ela vai trabalhar em casa de família, cuidando dos filhos de outras mães. E com isso, com todo esse esforço, ela cria o filho dela, ela cuida do filho dela, até que ele chega à idade adulta. Mas ela, convertida ao cristianismo, chega um momento em que ela é levada para os circos, para o sacrifício. E nesse momento em que ela está amarrada, o filho também amarrado, ele diz, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Joana pareceu ouvir o mestre dizendo a ela: vai, filha, ser fiel. Jesus diz isso a ela quando ela vai em busca dele, desejando abandonar Cusa. E aí ela segue toda a trajetória dela. E nesse momento em que o filho dela roga a ela para que ela abjure, porque eles seriam sacrificados, ela se lembra das palavras de Jesus: vai, filha, ser fiel. Possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E aí, esse filho, naquele momento em que ele morre, naquele estado de revolta, porque não compreendeu a mensagem de Joana, passam-se os milênios e esse filho reencarna. E é o Nilson, que era o companheiro do Divaldo Franco. E juntos eles fundaram a Mansão do Caminho. Joana de Cusa é Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. Então nós vemos que orientar um espírito para o bem, ele pode levar uma longa trajetória. Aquilo que ela realizou naquele momento surtiu efeito. Porque esse filho que naquele momento não compreendeu foi este Nilson da atualidade. Ele já desencarnou há pouco tempo,
mas ele foi o grande companheiro de Divaldo na construção dessa obra magnífica que é a Mansão do Caminho. Ou seja, é uma trajetória de redenção do espírito. Ela cumpriu com o verdadeiro papel de mãe, orientando esse espírito. Então, por vezes, nós nos encontramos em algumas situações difíceis com os nossos filhos. É lógico que eu nunca me coloquei, pelo menos não me recordo, uma condição como aquela, né, de estarmos num sacrifício, ver o seu filho num sacrifício, rogando a você. Não é, vamos dizer assim, não é uma provação fácil, é algo muito difícil, mas que um espírito grandioso como esse, de várias conquistas, já consegue fazer. Ou seja, ela olhou para o filho dela e viu que a melhor coisa que ela estaria fazendo por ele é sendo fiel a Deus. E agora, para a gente já ir para os finalmentes, a nossa grande representante, mãe, que foi inclusive destacada na prece, Maria, que no último momento, Jesus, no momento da cruz em que ela estava ali presenciando, Jesus vira para ela e diz: mãe, eis aí teu filho, apontando para João. E para João diz: filho, eis aí tua mãe. E também vamos encontrar no livro Boa Nova esses detalhes. E onde ele diz, aqui eu peguei só alguns trechinhos: Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Olha que coisa magnífica! Neste momento, é como se ele retomasse aquela lição. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Neste momento, ele traz novamente o ensinamento da família universal. E depois disso, Maria vai ter com os familiares dela, depois da crucificação de Jesus, depois desse momento, Maria vai estar com a família dela, não me recordo agora o nome da cidade, ela permanece um tempo lá, enquanto que João vai a Éfeso, e lá em Éfeso ele começa a estabelecer uma casa em que ele vai e acolhe Maria. E aqui também só um trechinho breve. João leva Maria a Éfeso, criando um pouso e refúgio aos desamparados, como mãe e filho iniciariam uma era de amor na comunidade universal. A choupana de Maria ficou conhecida como Casa da Santíssima. E aí, nesse mesmo texto fala: um dia, um miserável leproso, depois de aliviadas as suas chagas, lhe osculou as mãos, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. E aí, nesse texto, é dito que já naquela época, Maria ficou popularizada, ficou conhecida como a Mãe Santíssima, e que nós até hoje tratamos como a nossa Mãe Santíssima. E tem o outro que diz assim, ó: um vai em busca, desses que iam em busca, porque essa casa da Mãe Santíssima, essa casa da Santíssima, ela passou a ser buscada por todos os doentes, porque ela representava Jesus de volta. Então muitos foram em busca daquele abrigo, e um desses, ao perguntar a ela: minha mãe, como vencerei minhas dificuldades? E aí
todos nós podemos nos colocar nesse que vai em busca de Maria e faz essa pergunta: Mãe, Mãe Santíssima, como vencerei as minhas dificuldades? Como vencerei as minhas dores, as minhas angústias, as minhas aflições? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E aí, aquela frase tão conhecida por Chico, em que ele diz que Maria vem e diz a ele: isso também passa. Só que aqui no livro Boa Nova, ela complementa: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Então, gente, era isto que eu gostaria de trazer a vocês. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele tem um sentido muito mais profundo para todos nós. Então, quando ele está dizendo isto, ele está dizendo que nós pertencemos a uma família universal. Em cada um destes rostos, nós estamos vendo um irmão. E nós estamos aqui para a conquista desta família universal. Pode não ser ainda uma realidade para nós, mas um dia irá se tornar. Muito obrigada.